Olá, bom dia. Por que é necessário pedir a Deus? Esse é o tema que nós vamos abordar hoje e o fundamento dele vem em Mateus 7, do 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem? Na verdade, Jesus novamente nos insta a pedir ao nosso Pai todas as coisas que necessitamos. Mas por que é necessário que nós lhe peçamos? Se ele sabe da nossa necessidade e toda a necessidade que temos antes que nós o peçamos, como diz Mateus 6, verso 8. Por que devemos pedir-lhe algo? A resposta é simples. Deus conhece todas as coisas, mas ele quer que nós as peçamos. Ele não quer agir sozinho. Deus quer cultivar um relacionamento de pai e filho conosco. Deus não quer agir sozinho, ele espera que seus filhos peçam. Este é o princípio da oração. Ele quer que seus filhos trabalhem com ele através da oração. Pela oração, trabalhamos com Deus pelo cumprimento da sua vontade. Ezequiel 36, verso 37, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como rebanho. No texto que nós lemos, nós vemos claramente que o Senhor querendo ser solicitado pelos seus filhos. Então vamos ver uma ordem estrutural desse organograma. Primeiro, Deus tem um plano. Ele conhece a necessidade do homem e quer supri-la. Essa é a sua vontade. Segundo, ele revela a sua vontade ao homem e espera pela oração do homem. Terceiro, o homem pede a Deus para que cumpra a sua vontade. Como diz Mateus 6,10, a oração universal do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Quarto, Deus cumpre a sua vontade e atende a oração do homem. Que mistério! O Senhor estabeleceu um princípio. Ele espera que seus filhos orem antes de cumprir a sua vontade. Quanta responsabilidade e temor vem sobre nós. Deus espera pelas orações e súplicas antes de realizar a sua vontade. Como diz ali em Ezequiel 22:30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Observemos que o cumprimento da vontade do Senhor pode ser atrasado por falta de oração. Muitas coisas que Deus quer fazer em nossas vidas podem estar não acontecendo por falta de oração. Como orar? Sempre segundo a vontade de Deus. 1 João 5, versos 14 e 15, Deus só atende os pedidos segundo a sua vontade. Segundo, com fé. Hebreus 11, 1 ao 6, fala ali que a fé é ter convicção do que se espera e o firme fundamento do que se não vê. Tiago 1, 6 e 7, orar sem duvidar, porque sem fé nós não receberemos o que pedimos. Terceiro, de todo o coração, Jeremias 29, 13, Mateus 6, do 5 ao 6, não indiferentes, apressados ou com palavras da boca para fora, mas uma oração sincera, fundamentada, reta, pesada, com contrição e humildade. Segundo Crônicas 7,14 ali, né, 15, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, e orar e se desviar dos seus maus caminhos. Então, Lucas 18, do 9 ao 14, contrição e humildade para orar. Outro aspecto, sem exigências ou reivindicações. Mateus 15, do 25 ao 28. Apesar do Senhor ser nosso Pai, não podemos ter no coração uma postura de exigência, como às vezes os nossos filhos fazem conosco.
como se ele tivesse obrigação de nos atender. Orar, como diz Lucas 11, do 5 ao 10, com perseverança, não desistir, ainda que demore, ainda que pareça que não estejamos sendo ouvidos. Não orar de forma egoísta, Tiago 4,3, não visando exclusivamente os nossos interesses. Alguns conselhos práticos acerca da oração, além de orar sem cessar, todos nós devemos separar um tempo diário específico para apresentar diante de Deus nossas orações e súplicas. Nesse tempo a sós, observe alguns conselhos. Devemos fazer uma lista prática e específica dos assuntos e necessidades a orar. Isso nos ajuda a não esquecermos de nada importante e não nos distrairmos. Quando nos distrairmos, o pensamento voar, devemos trazê-lo de volta e então nós continuamos, ou seja, mantenha o foco. Podemos apresentar cada assunto com calma, detalhando diante do nosso Pai, entregando a Ele toda a nossa carga. Além do tempo de oração sozinhos, o Senhor nos ensina a orar uns com os outros. A igreja do princípio, a igreja apostólica de Atos, utilizava grande parte do seu tempo reunidos em oração. Devemos orar muito juntos, Mateus 18, 19 ao 20, Atos 2, 42, Atos 4, 23 ao 31. Notemos alguns aspectos nesse tipo de oração conjunta. Cada um deve estar atento à oração feita pelos demais e participar em concordância. Isso anima uns aos outros. O amém, ele expressa ali a concordância que é fundamental, como diz Mateus 18, do 18 e 19. Um só irmão não deve orar de uma só vez por todos os assuntos que tiver desejo, como se estivesse sozinho. Deve trazer um assunto por vez, permitindo que os demais orem também por esse assunto, cobrindo todos os detalhes. Só então deve-se passar para um outro assunto. Todos devem orar, ninguém fique calado. E ao orar, falar em um volume de voz suficiente para que todos possam ouvir. Mas não há necessidade de gritar. Entenda que a eficácia da oração é algo muito importante. Tiago 5,16 diz, muito pode em sua eficácia a súplica do justo. A oração não é somente um prazer, é um potente recurso espiritual ao nosso alcance. A obra de Deus é espiritual e nós não podemos realizá-la com recursos naturais. Ninguém pode converter alguém. Isso é obra do Espírito Santo, João 16,8, e é necessário que a oração flua com eficácia para que haja conversão. Ninguém pode guardar um discípulo de cair, só podemos guardar e proteger os discípulos pela oração. Ninguém pode transformar um coração, isso é obra do Espírito Santo e necessitamos interceder em oração para que isso ocorra. Ninguém pode curar o enfermo, só Deus, e Ele ordena que coloquemos as mãos, unjamos com óleo e oremos para que Ele possa operar o milagre da cura. Ninguém pode dar a revelação da palavra de Deus a outro, é obra do Senhor que acontece sempre a partir da oração. Então nós temos que compreender essa estrutura e amanhã nós falaremos que a oração é nosso trabalho mais eficaz porque ela pode ir onde nós não podemos pôr os pés. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe o nosso dia, que Ele derrame a sua paz em Jerusalém, na nossa cidade, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que Ele nos conceda pão e semente para que frutifiquemos em toda obra, toda boa obra, que Ele nos abasteça com todo bem, que Ele encha nossos celeiros em nome de Jesus e que Ele abençoe nossos filhos, para que essa geração seja uma geração abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Boa noite, aliás, bom dia e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, graça e paz.